Olá, primeiro período. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as atividades complementares, porque nós ficamos de ter uma explicação mais detalhada sobre as atividades complementares durante as nossas aulas, mas óbvio, né, nós sabemos que depois nós tivemos essa questão do afastamento social e acabamos não tendo essa conversa mais detalhada sobre as atividades complementares. Então, algumas pessoas têm me perguntado, têm me trazido algumas dúvidas, então nesse momento eu acho importante fazer essa explicação para vocês. Mas ainda assim, já gostaria de alertar vocês que as atividades complementares, elas são algo que não demandam assim uma preocupação tão grande, não fiquem desesperadas e desesperados agora no começo. É normal que vocês, como sendo a turma que entrou agora, tenham um pouquinho mais de dificuldade até entender todos os processos das atividades complementares. A atividade complementar ela existe de agora até o quinto período, então com o tempo vocês vão se ajustando. Eu trouxe aqui os principais pontos em relação às atividades complementares. É essencial que vocês assistam esse vídeo com bastante calma para entender. Divulguem o vídeo, mandem o link do vídeo nos grupos que vocês têm da turma, para que todas as pessoas tenham acesso e se ajudem entre vocês também, quando houver essa possibilidade, e me procurem quando ainda assim houver mais dúvidas. Então, eu vou aqui intercalando entre a câmera e o material que eu trouxe para ajudar a explicação para vocês, e aí eu vou, né, trocando, invertendo aqui, e a gente vai conversando. Então, essas atividades complementares, elas têm um regulamento. Existe um regulamento de atividades complementares. Essas informações que eu trouxe para vocês aqui, eu retirei do regulamento. Só que algumas regras das atividades complementares foram um pouquinho alteradas nesse momento em função do afastamento social. Tá? Por isso que eu tenho essa explicação mais detalhada para trazer para vocês. Então vamos lá. Existe um regulamento, aqui são os principais pontos, e essas mudanças a gente já entendeu que elas ocorrem por conta do coronavírus, né, desse isolamento todo. A principal mudança, que a gente ainda vai falar daqui para frente, é porque existem regras para que as horas de atividades complementares elas não sejam feitas totalmente com atividades online. Só que nesse momento essa regra ela foi suspensa, então a gente pode trabalhar, desenvolver as atividades complementares todas online. Por isso que eu enviei algumas sugestões de cursos, de atividades por e-mail, talvez outros professores tenham enviado também, porque agora, nesse período, nesse semestre, a gente pode fazer todas elas online. Tá? Eu vou abordar um pouquinho mais isso daqui para frente. Eu trouxe aqui alguns artigos do regulamento. O primeiro deles é que a atividade complementar, gente, ela é uma exigência obrigatória e uma colação indispensável para a colação de grau do estudante. E também o objetivo dessas atividades complementares é o de flexibilizar o currículo do curso de pedagogia, propiciando ao acadêmico a oportunidade de aprofundamento temático e interdisciplinar. Então, o que é importante a gente entender aqui? Essas atividades complementares não são uma coisa específica do nosso curso. A atividade complementar é uma solicitação do Ministério da Educação e ela existe em todos os outros cursos também. O que muda é o modo como cada instituição organiza, como divide e distribui no currículo, entre os períodos do curso, mas não é uma exclusividade do curso de pedagogia. Todos os cursos de educação superior terão essas atividades complementares. O que muda é como cada faculdade organiza para que isso seja realizado e para que isso seja desenvolvido. Vamos continuar. A coordenação do núcleo de atividades complementares, porque tem um núcleo, ela será feita por um professor do curso, designado pela gestora acadêmica e aprovada pelo colegiado. Sou eu. Então aqui, por que eu trouxe isso? Para vocês entenderem por que eu, professor Juliano, é que falo com vocês e recolho de vocês as atividades complementares, porque eu sou o professor que coordena o núcleo de atividades complementares.
Então, sou eu que tenho que passar essas informações para vocês, é para mim que vocês entregam as atividades complementares, eu que vou atualizando vocês com relação às horas cumpridas e o que falta cumprir. Então, é por isso que é comigo que vocês buscam essas informações. Tá? Eu até peço que vocês cuidem para não sobrecarregar a nossa gestora. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre atividades complementares, por favor, me procurem. Se por acaso eu não conseguir responder, não conseguir resolver, aí claro que eu e vocês juntos a gente recorre à gestão, recorre à direção da faculdade. Mas o ideal é que vocês me procurem primeiro, caso tenham alguma dúvida sobre atividade complementar, para a gente não sobrecarregar a gestora. Porque se vocês forem perguntar para ela, ela vai vir perguntar para mim para responder para vocês. Tá? Então, o ideal é que a gente siga assim os caminhos todos para não sobrecarregar ninguém. Então, é por isso que eu é que sou o professor que recolhe e que dá os recados sobre as atividades complementares. No nosso curso, elas estão divididas como disciplinas. Vocês podem ver lá no Mentor, onde tem as disciplinas de vocês, tem uma disciplina que se chama atividades complementares. Tá? Então, do primeiro até o quinto período, vocês sempre terão uma disciplina que se chama atividades complementares. Vamos continuando. As atividades complementares, elas se dividem em 3 grupos. Existem atividades de ensino, atividades de pesquisa e atividades de extensão. Mas isso aqui é só para conhecimento de vocês. Tá? Na hora de desenvolver as atividades complementares, vocês não precisam ficar preocupadas ou preocupados. Como assim? Não entendi. Eu tenho que fazer atividade de ensino ou de extensão ou de pesquisa? Não precisa se preocupar com isso. Essa é mais uma organização do núcleo. Tá? Mas, basicamente, atividades de ensino, complementares de ensino, quando você faz um curso, quando você faz uma aula extra, eu faço curso de inglês, eu faço aula de violão, eu faço aula de teatro, então ensino. Atividades de pesquisa é quando você participa de algum grupo de pesquisa, quando você vai em algum evento sobre pesquisa, quando você apresenta um trabalho num congresso. Essas são as atividades de pesquisa. E as atividades de extensão são aquelas que são fora das instituições de ensino. Quando eu vou para uma atividade cultural, quando eu faço um trabalho voluntário, essas atividades externas às instituições educacionais. Então, essas são as categorias, é assim que as atividades complementares estão divididas. Mas vocês podem fazer qualquer uma delas, não precisa ficar se preocupando muito com isso. Tá? Essa é mais uma questão de organização nossa, do núcleo de atividades complementares, que a gente tenta distribuir essas atividades para que vocês tenham acesso a diferentes formas. Tá? E para cada uma dessas atividades complementares é atribuída uma respectiva carga horária e uma pontuação, com mecanismos que estimulem o acadêmico a participar do maior número possível de atividades, evitando assim a concentração em apenas uma ou poucas alternativas. Esse artigo 9, o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem algumas regras para que o estudante não faça apenas uma coisa só naquele semestre e aquela atividade valide todas as horas. A gente acaba colocando algumas regrinhas para que o estudante faça mais coisas e diversifique o seu currículo. A ideia da atividade complementar é mais ou menos assim, gente. Vocês têm toda a carga horária para cumprir no curso, né? Essas 36 horas que vocês têm por semestre é para que vocês escolham alguma coisa que não está no currículo ou alguma coisa que vocês queiram aprofundar. Então é para isso que serve a atividade complementar. E quanto mais diversificada ela for, melhor. Essa regra é só para isso, então, para que vocês não validem tudo com uma única atividade. O artigo 10, lá do nosso regulamento, ele diz que as atividades do estágio supervisionado não podem ser consideradas como atividades complementares. Então, vocês não têm estágio ainda no primeiro período, aquele estágio obrigatório lá da faculdade. Ele se chama estágio supervisionado. O estágio começa, acho que no 4º período. Esses estágios, que são os estágios obrigatórios, eles não contam como atividade complementar, porque eles já contam como estágio. Então, uma atividade não pode contar como 2 coisas ao mesmo tempo, como 2 cargas horárias ao mesmo tempo. Então, quando lá no 4º período vocês começarem os estágios, eles não podem contar como horas de atividades complementares, tá? Não valida. E uma outra coisa que não pode são atividades desenvolvidas no horário de aula. Elas não são consideradas atividades complementares. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para vocês.
Nós temos a nossa aula, por exemplo, de História da Educação na terça-feira, né? Então, eu um dia posso chegar lá na sala e dizer assim, gente, hoje a gente, na nossa aula, nós não vamos ter aula aqui na sala, nós vamos assistir uma palestra lá no auditório, com um determinado pesquisador, determinado professor. Essa palestra, mesmo que vocês ganhem uma declaração, um certificado de que vocês assistiram a palestra, ela não vai contar como atividade complementar, porque ela foi realizada no horário de aula. Então, vocês já ganharam presença. Então, vocês não podem ganhar essa carga horária como aula e como atividade complementar. Então, aquelas coisas que a gente faz no horário de aula não conta como atividade complementar. A não ser que você receba falta na aula. Como assim, professor, receber falta? Às vezes acontece. Por exemplo, tem uma palestra sobre como... Deixa eu ver, vou dar um exemplo aqui. A educação cristã. Vai ser uma palestra na igreja que eu frequento. Então, eu queria muito participar dessa palestra, eles vão me dar uma declaração, só que eu vou faltar aula, né? Então, se por acaso isso acontecer, você vai lá, assiste a palestra, você ganhou falta na aula, porque você faltou aula, né? Mas se você conseguir uma declaração ou fizer um relatório, você pode validar essas horas como atividade complementar. Porque foi no horário de aula, mas você ganhou falta na sala, então você pode considerar como atividade complementar. Mas por que é importante a gente falar disso? Porque tem muito aluno que pensa que as atividades que tem ali na faculdade, no horário de aula, eles querem que valide como atividade complementar. Mas não pode, porque já está contando como aula. Então não pode contar como duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Tem mais um ponto aqui que não pode, atividades remuneradas. O trabalho ou o estágio não pode ser considerado como atividade complementar. Algumas pessoas da turma de vocês, inclusive, já me perguntaram: professor, mas eu já trabalho na área. Eu trabalho lá numa determinada escola. Esse meu trabalho não conta? Não. Nenhuma atividade remunerada pode ser considerada atividade complementar. Mas o meu não é trabalho, é estágio, eu só ganho uma bolsa. Mas é remunerado. Se você ganha bolsa, você está ganhando o valor da bolsa. Então, atividades remuneradas que você recebe não contam como atividade complementar. Aí a gente fica meio desesperado, né? Meu Deus, mas se não pode o que eu faço no trabalho, não pode o que eu faço no horário de aula, o que vale então? Calma, tem muita coisa que vale, tá? Aos pouquinhos vocês vão entendendo o que vale e o que não vale. As atividades complementares, o Ministério da Educação diz para nós assim: a faculdade tem que oferecer algumas, mas o estudante não precisa fazer só aquelas que a faculdade oferece, ele pode escolher outra coisa em outro lugar e fazer. Vamos lá. A comprovação, quando você faz uma atividade complementar, você tem que comprovar com relatório ou uma declaração e um certificado. Então, essa é a forma de comprovar. Vamos aos exemplos. Eu fiz um curso no sábado, de manhã. Então, eu ganhei um certificado. Quando você fez o curso que você ganhou o certificado, você tira um xerox do certificado e me entrega para o professor Juliano. Ou entrega lá na secretaria para a Sônia, que é a nossa secretária da pedagogia. Pode ser para mim ou pode ser para ela. Mas tem que ser pessoalmente, tem que entregar o papel. Não pode ser por e-mail, porque fica guardado na faculdade. Quando a gente tem a avaliação do curso, o Ministério da Educação ele pede esses comprovantes. Então, se você fez um curso, se você assistiu uma palestra e você ganhou ali um certificado ou uma declaração, você tira um xerox, uma cópia, e entrega para o professor Juliano, para mim, ou lá para a Sônia, para a Secretaria da Pedagogia. Aí, uma vez por mês, eu valido todas essas horas e mando lá para o e-mail da turma. Gente, como que estão as horas da turma nesse semestre? As horas de cada um. Vocês têm que cumprir essas horas até o final do semestre. Tem gente que já começa fazendo desde o começo, tem gente que vai juntando e entrega tudo mais para o final do semestre. Fica a critério de cada uma e de cada um. Eu vou sempre lembrando vocês. Tá? E aí vem um outro dilema, assim, né? Tá, professor, mas eu não fiz curso, eu faço, sei lá, um trabalho voluntário. Eu participo de um grupo que faz um trabalho voluntário, a gente se encontra uma vez por mês para desenvolver o trabalho. Mas não tem declaração, não tem comprovante, não tem certificado. Então, primeiro você tenta conseguir uma declaração. Você pede lá na ONG, ou na igreja, ou onde quer que seja. Aí, se eles fizerem a declaração, explicando qual que é o trabalho que você faz, quantas horas por semana, beleza, vai valer. Mas se você não consegue declaração, aí você tem que fazer o relatório.
A gente só faz relatório de atividade complementar quando a gente não tem declaração e quando a gente não tem certificado. Então eu faço um trabalho voluntário, eu fui um dia à tarde, passei uma tarde inteira lá num bairro entregando cesta básica e roupa que nós arrecadamos. Então você pega o modelo de relatório, que eu mando por e-mail, eu tenho esse modelo, vocês já devem ter. Você imprime e preenche à mão, coloca ali a quantidade de horas, aonde que foi e explica, escreve o que você fez, como é que foi essa atividade. E sempre tem que ter um comprovante nesse relatório. O que é o comprovante? Pode ser um ingresso, pode ser fotos. Fotos sempre comprovam. Eu estou lá fazendo a minha ação, meu trabalho voluntário. Faz uma selfie lá. Não precisa mostrar as pessoas, mas com aquilo que você está fazendo. Pede para alguém bater uma foto. A foto é a melhor forma de comprovar. Tá? Aí você anexa ali no relatório. O relatório é uma folha só, tá, gente? Você só preenche à mão e coloca o comprovante, escreve ali no relatório o número de horas que você fez aquele trabalho e aí me entrega que eu vou validando. Então, cada atividade que você fizer ou vai ter certificado, se for um curso, né, ou uma declaração, se for uma palestra, ou se não tiver nenhum comprovante assim, aí você preenche o relatório e anexa fotos ou algum registro que você tenha. É assim que vocês vão entregando essas atividades complementares. Aí vão sempre controlando, porque vocês têm que ter 36 horas, então vão vendo quantas vocês têm para ir somando. Tá? Que mais? O relatório é feito no modelo que é repassado pelo professor, é só preencher e colocar os comprovantes, né? É isso que eu expliquei para vocês. E quando a atividade já fornece uma declaração, um certificado, aí não precisa fazer relatório. Esses pontos aqui, gente, são sempre dúvidas. As pessoas me perguntam: professor, eu fiz aquele curso, eu mandei um e-mail para vocês com alguns links para fazer curso online. Professor, eu fiz o curso e eles me mandaram aqui o certificado. Tem que fazer relatório? Não. Se você tem o certificado ou a declaração, não precisa de relatório. O relatório é só quando você não tem certificado e não tem declaração. Tá bom? Então, essas são as duas formas de comprovar a atividade complementar. O que mais? Tá. Na matriz curricular de vocês, que é a matriz 81, vocês têm que cumprir 180 horas de atividades complementares. E a gente cumpre do primeiro ao quinto período, totalizando 36 horas no primeiro, 36 no segundo, 36 no terceiro, 36 no quarto e 36 no quinto. Então a gente tem atividade complementar do primeiro ao quinto período. Do sexto para frente não tem mais. Então, no primeiro vocês têm que cumprir 36 horas, no segundo 36 horas, no terceiro, no quarto e no quinto. Que aí somando tudo isso fecha as 180 horas. É isso, até o quinto período. A carga horária deve ser cumprida dentro de cada semestre, é como uma disciplina. Então, vocês têm que cumprir, agora no primeiro período, as 36 horas do primeiro período. No segundo período, vocês cumprem a do segundo, e assim por diante. Essa é a regra para cumprir essas horas. Aqui, a gente tem existe um quadro que a gente usa no núcleo, que é quando a gente converte as horas que estão no certificado para os pontos que a gente vai validar de atividade complementar. Aqui eu não vou nem ler esse tópico para vocês e eu vou mostrar bem rápido esse quadro, porque não é algo com o que vocês tenham que se preocupar agora. Tá? Esse quadro é mais de uso interno nosso do núcleo, para a gente saber quanto vale cada atividade que vocês fazem. Tá? Por que tem isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, gente, ó, ela vai lá, professor, eu participo de alguma atividade lá no meu grupo de teatro. Aí ela preenche um relatório, coloca lá 200 horas, eu participo aqui 200 horas. A gente não vai validar isso tudo, né? Então a gente converte, tem uma conversão daquilo que está no relatório ou daquilo que está no certificado para pontos. Aí a gente vai validar, são 36 pontos que a gente tem que validar por semestre. Tá? Então não pensa que é só inventar um relatório do além, colocar lá um monte de hora que vai ser validado, porque não é assim. Tá? Tem que ter todo um cuidado, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem tudo muito certo, mas tem pessoas que querem inventar coisas e achar que vai ser fácil enganar os outros. Não pode, tá bom? Esse quadro, olha só, é mais ou menos aqui as atividades de ensino. Lembra que eu falei para vocês? Aqui é para dar um exemplo, tá? Aqui a gente pode só trazer exemplos, ó.
Participação em palestras vale como atividade complementar. Aqui é importante a gente olhar só para esse lado esquerdo para os exemplos, tá? Para as atividades, ó. Então, vocês podem participar de palestras, gente. As palestras contam como atividade complementar. Congressos, seminários, que são os eventos. Durante o curso, vocês vão ser avisados de vários eventos. Tá? Quando vocês apresentarem palestras, aí vale mais pontos ainda, né? Participarem de congressos. Qualquer curso que vocês façam fora da faculdade vale como atividade complementar. Quem faz inglês, quem faz curso de dança, quem faz curso de teatro, quem faz curso de culinária, quem faz curso de qualquer coisa, vocês podem pegar os certificados lá no final do semestre ou uma declaração e pode validar como atividade complementar. Quando vocês participam de workshops, oficinas, às vezes o local que vocês trabalham, ele faz formação com vocês. Então, assim, ó, as minhas horas de trabalho não valem, né, como atividade complementar. Mas se eu trabalho lá sei lá, no Colégio Santos Anjos, e eles oferecerem uma formação para os professores, um curso para os professores, e eu sou professor lá, então eu posso validar essas horas, porque é formação, é curso. Tá? Atividades de pesquisa, olha só, essas aqui também a gente pode validar, né? Visitas técnicas, eu vou fazer uma visita no museu, eu vou fazer uma visita numa escola. Então faz a visita, faz os registros, tira foto, depois preenche um relatório. Iniciação científica e tecnológica é quando vocês... Tem pessoas que se dedicam para participar de grupos de pesquisa, que é o que está aqui embaixo, ó. Grupos de estudos ou pesquisas. A gente tem alguns grupos na faculdade. Então, quando você participa desses grupos, você valida várias horas de atividades complementares. Publicação de artigo, publicação em revista, publicação em jornal, né? Publicar um texto meu, um artigo, também valida como atividade complementar. Para vocês que estão no primeiro período, parece, professor, como é que eu vou publicar um artigo? Calma, que no decorrer dos períodos isso vai acontecer com vocês também. E, por fim, as atividades de extensão. Gente, essas atividades de extensão são as que a gente muitas vezes faz e que a gente pode acabar validando como atividade complementar. Olha lá em cima, ó, participação em coral, em grupo de teatro, em grupo de dança, em grupo de música. Tudo isso você participa, chega no final ali, você faz um relatório, coloca as horas, os comprovantes e valida algumas horas. Participação em atividades de voluntariado, quem faz trabalho voluntário, quem participa de campanha beneficente. Todas as atividades culturais que vocês fazem, vocês podem validar como atividade complementar. Tem muita gente que faz tanta coisa no final de semana, basta às vezes bater fotos, registros e fazer relatório, gente. Fui ao teatro no final de semana. Faz um relatório desse teatro, explica, tenta relacionar com a tua área de estudo, põe lá uma foto, comprova e pronto. Quando a gente vai ao cinema, pode fazer relatório. Quando você vai assistir dança, agora o festival de dança, quando você vai a um museu. Os estágios voluntários, eles valem como atividade complementar. Se for um estágio remunerado, não, mas se for um estágio voluntário, vale. Tá? Quando vocês trabalham de monitor, vale. Participação em projetos do curso e programas de extensão do curso. Eu daqui a pouco vou mostrar alguns exemplos para vocês. A gente tem alguns projetos lá na faculdade que, se vocês participarem, vocês podem validar como atividade complementar. E, por último, participação em projetos e programas de outros cursos. Não precisa ser só do nosso curso. Então, aqui já tem um monte de exemplo de possibilidades de que atividades vocês podem validar. O mais importante aqui é a questão das atividades online. Porque olha só como é que é a regra, gente. A regra anterior é que vocês têm 36 horas para validar por semestre, né? Então, só metade dessas horas poderia ser online. E sempre valendo metade das horas do certificado. Mas essa regra está mudada agora. Então, para todas as turmas antes de vocês, eles já sabem que se vocês têm 36 horas para validar de atividade complementar num período, só a metade pode ser com atividade online e a outra metade tem que ser com atividade presencial. Mas agora, nesse período, por conta da Covid-19, a gente abriu mão dessa regra. Foi isso que eu mandei aí semana passada para vocês de recado. Então agora vocês podem fazer todas as horas online.
Por isso que a gente está mandando dicas de cursos online, de palestras online, porque a gente não tem condição agora de ir para os lugares fazer as coisas. Então fiquem atentas, fiquem atentos, assim, ó. Curso online gratuito, palestra. Tem algumas alunas que estão fazendo assim, ó, elas estão assistindo algumas lives que tem a ver com a educação, claro, né, gente? Não vamos fazer ali o relatório da live da Marília alguma coisa, sertanejas aí, né? Não é isso. De assuntos da nossa área, da educação. Então, tem alunas semana passada que me mandaram um link para algumas lives que teriam de educadores, falando de alguns assuntos da educação, da BNCC. Então, você assiste, vai lá, faz uma selfie na frente do computador, preenche o relatório e entrega. Vocês têm que ficar atentas e atentos às atividades acadêmicas, cursos, palestras que estão acontecendo agora nesse período para vocês participarem. E aí façam os relatórios. Ou tem alguns que emitem certificados. Eu mandei um link para vocês de um curso de inteligência emocional. Ele é um curso excelente, ele é um curso caro. E eles agora ofereceram esse curso gratuitamente por conta da Covid-19, do isolamento. E ele é um curso de muitas horas, eles emitem certificado. Então não precisa ser esse, mas é um exemplo que vocês têm, né? Então, agora, nesse semestre, vocês podem fazer tudo online. Semestre que vem volta à regra anterior, mas aí eu explico para vocês. Então, bastante atenção nisso. Para entregar as atividades complementares, lembrem-se, tem que entregar no papel, não é para mandar por e-mail. Para mim ou para a Soninha, nossa secretária, tá? Lá do curso de pedagogia. O prazo é sempre entregar durante o semestre, não tem uma data específica. Sempre no final do mês eu faço um fechamento. Mas se eu não entreguei esse mês, eu entrego mês que vem, no outro, mas sempre tem que ficar dentro daquele período. Né? Agora, nosso período termina ali final de junho, o primeiro período, né? Comecinho de julho. Então, até a hora de terminar ali, vocês têm que entregar. Né? Porque a gente tem que fechar a atividade complementar, ela é uma disciplina. Ela é uma disciplina, mas a gente não tem nota, tá? Eu não vou colocar nota no primeiro bimestre, nota no segundo. Não vai nota. Só vai aparecer lá no final se você cumpriu ou não as 36 horas. Tá? Que mais? Qualquer dúvida ou contato comigo, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre atividade complementar. Pelo e-mail, pelo WhatsApp. E caso alguém tenha ainda muita dúvida, me manda um e-mail que a gente faz um atendimento pessoal. Só que hoje não, né? Porque a gente não pode ter contato pessoal agora. Mas depois, quando a gente voltar, se alguém ainda tiver com muita dúvida, a gente marca um horário para conversar sobre isso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, gente, de atividades complementares, algumas que já acontecem na faculdade, que agora está tudo parado, né? Mas que elas acontecem, e algumas coisas que vocês podem fazer por conta própria. Vamos lá. São só exemplos, tá? Não quer dizer que vocês tenham que fazer essas aqui. Nós temos o projeto ADA, que é um projeto do professor Osmar Pavese, que é um projeto de tornar acessível o nosso acervo digital. Então, vocês podem participar. Cada livro que vocês fazem lá, a adaptação, ele vale, acho que 9 ou 12 horas, alguma coisa assim. É muito legal, porque você lê, estuda, faz um trabalho humanitário de tornar acessível a leitura para as pessoas com deficiência visual e ainda ganha suas horas de atividades complementares. É excelente. É só fazer contato com o professor Osmar Pavese que ele explica tudo para vocês. Tá? Quem coordena é o professor Osmar. Então, assim, ó, nesse caso, se vocês quiserem informação sobre essa atividade complementar, quem coordena é o professor Osmar Pavese, tem que falar com ele. Aqui nós temos outra, que é o curso que o professor Osmar oferece de atendimento educacional para o deficiente visual. Então, aqui é um curso que a ACE oferece. Esse curso ele funciona... Tem o curso de Braille e tem esse curso de atendimento educacional especializado. O professor Osmar oferece sempre das 6 às 7 ali. Então, vocês têm que procurar o professor Osmar, que ele tem essas informações. Tá? Ou procure lá na secretaria da faculdade também, que eles podem fazer contato com o professor Osmar. O que mais nós temos? O GEP. O GEP é um grupo de estudos e pesquisas sobre políticas e práticas pedagógicas inclusivas.
O GEP é um grupo de estudos. A gente se reúne aos sábados, um sábado por mês, para estudar um determinado tema sobre inclusão. Quem coordena esse grupo sou eu. Então, quando a gente tiver os encontros, que a gente já não teve em março, já não teve em abril, mas quando a gente voltar, eu vou marcar os encontros e quem quiser participar pode ir e aí cada encontro vale, acho que 4 horas de atividades complementares, se eu não me engano. Mas esse grupo, quando a gente voltar, eu vou divulgar para vocês os encontros e aí vai quem quiser participar. Nós temos um outro grupo de estudo ali na faculdade, que é no nosso curso, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre o transtorno do espectro autista. Quem coordena ele é a professora Roselaine, a nossa gestora. Então, quando a gente voltar, se alguém tiver interesse em participar desse grupo de estudos sobre autismo, basta falar com a gestora Roselaine, que ela organiza esse grupo e aí ela passa as informações para vocês, para quem quer participar. E também quem participa valida essas horas. Atividades online, então, há diversas, né? São várias, só que aí tem que ter comprovação, não esqueçam. E aqui vocês que escolhem, gente. É claro que assim, ó, vocês sempre têm que priorizar cursos, palestras, eventos que tenham relação com a educação, tá? Quanto mais relação com a educação tem, mais horas valida. Se não tem muita relação, não valida muitas horas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ah, professor, eu fiz um curso pela internet, um curso de culinária. Culinária criativa. O meu curso foi de 20 horas. Está aqui o certificado. Provavelmente, na hora que esse certificado for validado, que não sou eu que valido sozinho, é um grupo de professores, como o assunto é culinária, que não tem nada a ver com a educação, provavelmente não vai valer as 20 horas. Deve valer 10, 12. Mas se o curso fosse um curso sobre alfabetização, um curso de 20 horas, com certeza valeria as 20 horas. Então, essa é uma dica importante. Quanto mais o seu curso, a sua palestra, a sua atividade tem relação com a educação, mais horas vale. Se não tem muita relação com a educação, vai valer menos horas, tá bom? Isso é importante vocês lembrarem. Então, escolham atividades online diversas aí que vocês queiram fazer agora nesse momento de quarentena. Atividades culturais, gente, muitas possibilidades, que a gente já deu ali o exemplo antes, né? Então, qualquer atividade cultural que você participe, que agora a gente está um pouquinho impedido, né? Mas quando voltar, que vocês forem a cinema, forem a museu, forem a teatro, façam relatórios e anexem ali o comprovante. O ingresso, uma foto, né? Geralmente com foto. Foto é o melhor comprovante. Eu tô lá, eu tô no cinema, já chega, já bate uma selfie, daí coloca lá o ingresso do cinema, a foto e preenche o relatório. Né? Que aí ajuda a gente a saber que você realmente fez. Então, a atividade cultural também tem muita coisa que vocês podem validar. Essas atividades complementares, gente, olha só, aqui é uma grande dica. Elas não devem ser um problema nesse momento. Com tranquilidade, tudo vai dar certo. Eu percebi que tem pessoas muito ansiosas e preocupadas agora com as atividades complementares. Elas não são uma coisa muito difícil. Fiquem tranquilas e tranquilos. Eu acho que nesse momento que a gente está se adaptando, e vocês principalmente, por serem o primeiro período, se concentrem bastante nas disciplinas. As atividades complementares elas vão fluindo, de vez em quando surge uma ideia aqui, uma ideia ali. Tá? Então, não fiquem estressados com a atividade complementar. Vai dar tudo certo, eu vou mandando algumas dicas, algumas sugestões de curso. Quem souber de alguma coisa, compartilha com os colegas, para que todo mundo tenha acesso. Dá certo, dá bem certo. Tá? Caso vocês tenham dúvidas ainda após essa explicação, por favor, façam contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Tá? E eu aproveito para agradecer a atenção de vocês, agradecer que vocês estão me dando devolutivas muito legais lá na nossa disciplina. E se ficarem dúvidas, por favor, me contatem que a gente resolve. Tá? Um forte abraço e desejo ainda um bom restinho de semana para vocês. Tchau, tchau, gente.